A Defensoria Pública de Minas Gerais é um órgão relativamente novo, de apenas 50 anos, integrando o sistema de justiça. Além de fazer a defesa das pessoas vulneráveis que não podem contratar um advogado em seus processos, ela tem vários projetos para garantir direitos e reduzir desigualdades sociais. Isso é o que nós vamos conhecer um pouco mais hoje por meio do nosso episódio do podcast Se Liga Minas, uma iniciativa de 6 entidades associativas, democráticas, que tem o objetivo de tratar de temas políticos, econômicos, sociais e da realidade mineira e brasileira. Meu nome é Orion Teixeira, sou jornalista e integram esse projeto as entidades Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, AFENG, o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais, Sindifisco, o Sindicato dos Servidores da Justiça de Minas Gerais, SEJUSMIG, o Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, SINJUS, a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, APMinas, e o Sindicato dos Servidores do Ministério Público, SINDSEMP. Hoje temos o prazer aqui de receber a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias. Ela está no 2º mandato, foi eleita e nomeada para o cargo para o biênio 2022 e 2024 e reeleita para mais 2 anos até 2026. E para me ajudar a entrevistá-la, terei o auxílio luxuoso aqui do diretor da AFENG, Lucas Spechit, e o diretor de Assuntos Jurídicos do SINJUS, Felipe Rodrigues. Obrigado, doutora Raquel, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Obrigado, Lucas. Obrigado, Felipe, pela parceria. Eu agradeço. Para nós é uma honra sempre falar sobre defensoria pública e com pessoas tão especiais como vocês. Obrigado. Para a gente começar então, doutora Raquel, para nós e a nossa audiência conhecer um pouco mais sobre o que é a defensoria pública, seu papel, a gente tem uma ideia de que isso vai além daquela advocacia dativa, daqueles advogados dativos que são nomeados para defender as pessoas que são carentes, não têm condições de contratar um advogado. Mas também sabemos que ela vai além disso, com esses projetos que ela tem para garantir direitos e reduzir as desigualdades. Conta para a gente quais áreas vocês atuam. Sim, a Defensoria vai muito além disso, né? A Defensoria é uma instituição prevista na Constituição Federal, no artigo 134, que diz o seguinte: ela está na Constituição no sentido de equilibrar o sistema de justiça, defender a democracia e garantir direito às pessoas necessitadas. Quem são essas pessoas necessitadas? São as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, pode ser aquela pessoa que não tenha condição de contratar um advogado, mas também aquela pessoa que esteja inserida em outras vulnerabilidades. Por exemplo, no processo criminal, ela está respondendo um processo criminal, isso independente da renda dela, ela vai ter direito a um defensor público se ela não constituir um advogado. A mulher em situação de violência de gênero, ela também está numa situação ali de vulnerabilidade, naquele momento a defensoria pode atendê-la. A pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a criança e o adolescente, independente, por si só, ele já é vulnerável, né? Então, muitas vezes a defensoria vai atuar independente da renda da pessoa. A Constituição ainda fala que a defensoria deve, de forma precípua, né, de maneira primeira, tentar resolver aquele conflito de maneira consensual. Ou seja, sem demandar o Poder Judiciário, porque a gente sabe que o Poder Judiciário no Brasil já está abarrotado de processo. Então, a gente pode chamar as partes, tentar uma conciliação, tentar uma mediação e, assim, garantir que aquele problema ali seja resolvido e pode levar até para a homologação do Poder Judiciário ou a própria Defensoria pode ali fazer o acordo, arquivar aquilo e aquilo é um título executivo extrajudicial. Uma outra missão da Defensoria Pública, que difere aí da advocacia dativa, que ela vai atuar só no processo judicial, é a educação em direitos. Então, a Defensoria vai também, e a gente tem uma série de projetos nesse sentido, garantir que a população seja educada em direitos. Então, a gente tem, por exemplo, defensores populares, que a gente pega líderes comunitárias e as capacita para que elas multipliquem esses direitos que a gente ensina na nossa instituição dentro da comunidade. E a gente atua tanto nas ações individuais quanto nas ações coletivas. Então, por exemplo, em Brumadinho e Mariana, a gente fez acordos individuais de direitos individuais disponíveis com a Vale, mas também participamos do grande acordo coletivo que cuidou, né, da reparação socioeconômica e da reparação ambiental. Muito bem, são grandes projetos interessantes que ao longo da entrevista vai poder falar um pouco mais de cada um deles. Felipe, a sua participação, por favor. Olá, Orion, doutora Raquel, Lucas, mais uma vez um prazer enorme estar aqui
e para a gente debater essa instituição que é aquela que tem o papel mais bonito dentre todas as que compõem o sistema de justiça, que é uma instituição destinada a suprir desigualdades sociais e a entregar, de fato, justiça social. Então, prazer enorme estar aqui com a doutora Raquel. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso. Alguma questão já para começar? Olha, nós estamos gravando esse episódio no Dia do Servidor Público. E é sintomático que a gente esteja no Dia do Servidor Público às voltas com uma proposta de reforma administrativa. Uma reforma que vem sob o mesmo pretexto, sob a mesma roupagem das outras tentativas anteriores, que é caçar privilégios, modernizar o Estado, entregar um serviço público de maior qualidade, mas quando você vê o texto, você se depara com diminuição do Estado, diminuição de direito de servidores, com práticas de perseguição e de enfraquecimento da estabilidade dos servidores públicos. Então, considerando que nós estamos falando aqui de Defensoria Pública e dessa instituição que tem o objetivo, o condão de entregar justiça social, eu gostaria de saber como que a Defensoria enxerga esse projeto nefasto que hoje nos assombra todos os servidores públicos. E além desse projeto, doutora Raquel, o Dia do Servidor foi comemorado realmente, como ele disse, no mês passado, outubro, né? É uma categoria que tem sido muito demonizada, o próprio serviço público, né? Mas a gente viu na pandemia a importância social, o alcance que isso teve. Então, por favor, o seu comentário. Bom, respondendo assim ao Felipe, eu acho que eu volto um pouquinho na minha própria história, né? Eu passei no serviço público com 20 anos, 21 anos. Eu vou fazer 26 anos de serviço público. Então, a minha carreira é toda dedicada ao Estado de Minas Gerais. Foi uma opção, né? Eu comecei no Tribunal de Contas, depois fui para a Defensoria Pública. E a cada dia, a cada ano que a gente passa no serviço público, eu vou conhecendo mais pessoas muito capacitadas a fornecer para a população, entregar para a população um serviço de excelência. Eu estava conversando aqui com o Lucas, antes da gente começar a gravar, que recente eu fiz uma reunião com os servidores da Secretaria da Fazenda e fiquei encantada com o preparo deles para receber os tributos, para ver se aquilo está certo, para devolver quando precisa devolver. Enfim, a gente tem, e aí eu estou falando até do executivo, a gente tem na João Pinheiro, né, tem os EPPGG, são gestores públicos altamente capacitados a entregar um grande serviço para o Estado, que eu falo que isso é um legado da Renata Vilhena, do professor Anastasia, e que ficou para o Estado de Minas para sempre, né? Eu tenho vários hoje que são meu braço direito e esquerdo, assim, nas demandas que eu tenho na Defensoria Pública. Muita gente capacitada. E a gente trabalha muito. Eu acho que passa uma ideia que o servidor não trabalha, não quer trabalhar e só quer privilégios, vamos falar entre aspas. Não é verdade. O servidor trabalha muito, independente de governo. Quem sustenta o Estado de Minas Gerais são os servidores públicos, né? A gente tem aí um governo hoje que eu tenho mais proximidade, porque eu sou defensora geral, trabalho, né, diretamente com os governadores. Se a gente pegar com o governador Zema e o governador Matheus, se a gente pegar as secretarias, grande parte delas são de servidores efetivos, quer dizer, são pessoas altamente capacitadas que seguram as pontas do Estado. Na Defensoria, da mesma forma, o Tribunal de Justiça, da mesma forma, Ministério Público, da mesma forma. Então, quando se fala que servidor público não trabalha, eu fico muito brava, porque a gente trabalha muito e entrega muito. Num país que é muito comum, na mudança de governo, se descontinuar tudo que era feito anteriormente, né? E existem, sim, alguns abusos? Sim, eu acho que existem. Eu acho que tem muita coisa aí que a sociedade não está confortável, mas isso não é a regra. E aí eu acho que a gente colocar uma reforma administrativa que tire muitos, não é nem direitos, são garantias dos servidores para ele fazer de uma maneira efetiva o seu trabalho, a gente vai estar o quê? Desestimulando que novas gerações venham e façam um trabalho melhor do que nós estamos fazendo. E quem perde com isso é toda a população brasileira. Então, há que se ter muito cuidado, muita responsabilidade. É uma reforma que vem nos preocupando muito. Eu estava conversando esse final de semana com o presidente da nossa associação, né, o Rômulo, das defensoras e dos defensores, exatamente nesse sentido. Eu acho que existem outras formas de se coibir alguns abusos que sim acontecem. Mas a gente não pode demonizar o serviço público e quem está nele.
porque são pessoas altamente preparadas e que fazem um serviço muito, muito de excelência e que está à disposição da população brasileira. É importante que haja diálogo e interlocução com essas Sim. categorias. Sua participação, Lucas, por favor. Inicialmente, agradecer, né, a presença da doutora Raquel, do Felipe, o Orion sempre nos brilhantando aí com temas importantes. E me chamou a atenção, né, na sua exposição inicial, essa preocupação da Defensoria, né, de chegar, né, até a comunidade, né, num processo educativo, levando uma mensagem de cidadania, né? Isso me pareceu muito importante. E eu vejo isso também um desafio muito grande na nossa área tributária, e que a gente tem refletido muito sobre isso, a questão da conformidade tributária, né, da educação, o papel da educação fiscal nesse contexto, né? Justiça fiscal. De justiça fiscal, entender o valor do tributo, do serviço público. Enfim, são temas caros, né? Você mencionou também aí a sua passagem no Tribunal de Contas, né? Eu tive recentemente uma oportunidade lá, porque nós temos uma associação, uma federação, Febrafit, e ela patrocina um programa que eu acho de alta relevância, o Programa Nacional de Educação Fiscal, de abrangência nacional, e é tão bom, porque aí a gente visita escolas, visita instituições que levam o recado do valor do tributo, do valor social do tributo. E lá no Tribunal de Contas tem uma escola de contas. Escola, né? de contas. Eu estive lá com o Dr. Rodrigo, que é o diretor, e achei fantástico o que eles fazem. A coisa, assim, é uma lição para nós, viu, Felipe? Assim, porque a gente precisa abrir as nossas instituições e chegar no cidadão. E lá eles fazem isso. Então, eles rodam o estado inteirinho, levando, eles desenvolveram um programa, um jogo do tributo, que fala do tributo, fala também do controle do gasto, e eles levam isso em várias escolas, têm um contato com as lideranças locais, que é importante demais. E eu fiquei pensando muito nisso, porque eu acho a nossa instituição, Secretaria de Fazenda, que eu adoro, estou lá há 31 anos, amo a minha profissão, ela é ainda muito fechada. Às vezes distante, né? Às vezes é distante. Então, esse esforço que vocês fazem lá na Defensoria Pública me chamou a atenção. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais disso para nós, porque eu acho isso tão importante. Eu acho que, assim, o primeiro ponto sobre esse assunto é que a população brasileira, ela não é tão bem informada, principalmente a população mais carente. Então, por exemplo, ela vai pagar um tributo que ela não está nem sabendo. Quando ela adquire um produto, ela não sabe que ela está pagando, por exemplo, ICMS ou um ISS, a depender do serviço que ela contrata. A mesma coisa é a Defensoria Pública, né? Muitas vezes, essa população não sabe que existe um serviço gratuito, integralmente gratuito, que é um serviço oferecido a ela para que ela tenha efetividade nos seus direitos. Por exemplo, ela não conseguiu pagar uma conta de luz e a conta de luz vai ser... o serviço de luz vai ser cortado. A gente tem um canal direto com a CEMIG, né, que a gente pode, de maneira extrajudicial, cortar um caminho ali, conversar com a CEMIG, parcelar aquela dívida de uma maneira sem juros, de uma maneira bacana para a pessoa e fazer com que ela continue com o serviço dela de maneira ininterrupta. Ou ela vai ter um problema com a Unimed, que muita gente às vezes... E aí a gente também tem um canal direto com a Unimed para resolver problema de fornecimento de medicamento, de fornecimento de cirurgia e tudo mais. Então, assim, a nossa população é tão carente, o público que a gente atende, que às vezes uma mulher, para ela ir na Defensoria de segunda a sexta, por exemplo, ela vai perder um dia de trabalho. Ela vai perder uma faxina, por exemplo. E isso vai fazer muita diferença no orçamento dela. Então, a gente percebeu que não adianta a gente estar no nosso gabinete. Né? Apesar do nosso gabinete ser na Rua Guajajaras, que é no Barro Preto, num lugar bem central, disponível para as pessoas, a gente tem que ir nessas comunidades. Porque normalmente, principalmente as mulheres que são chefes de família, são mulheres sozinhas que criam seus filhos, elas só vão ter disponibilidade de ouvir sobre os direitos dela e de entender, olha, o pai dos meus meninos não paga pensão no sábado à tarde.
Então, muitas vezes a gente vai a essas comunidades no sábado à tarde e fica lá disponível para garantir esse atendimento. Eu acho que essa proximidade, essa conscientização de uma população que já é tão sofrida é muito importante. E é o serviço público na sua essência, né? É servir aonde a pessoa está, porque muitas vezes para ela é difícil ir até a defensoria ou entender mais, né, dos seus próprios direitos. Doutora Raquel, é importante nesse papel de ir até onde a comunidade está, mas nós estamos falando de um estado que é continental, 853 municípios. Nem me E a fale. Defensoria Pública não está presente Não. ainda em todas as unidades judiciais, em todas as comarcas do estado. Enfim, eu sei que tem projeto lá de ônibus itinerante, Sim, né? O que sim. é oferecido nesse serviço, como é que ele é feito, em qual que é a dimensão, que alcance nós já temos de atendimento? Orion, se eu pudesse ter uma bandeira, se eu pudesse definir uma bandeira da minha gestão, eu queria que fosse a bandeira da expansão da instituição. Porque mesmo com toda a expansão que a gente fez, a Defensoria ainda está só em 42% das comarcas do estado. Minas é muito diferente, porque Minas nós temos 853 municípios, 298 comarcas. E são muitas minas dentro das Minas Gerais. Nós temos as Minas Gerais. Então, você vai no norte de Minas, é uma realidade. Você vai no sul de Minas, é outra realidade completamente diferente. Você vai no Triângulo, é outra. Você vai ali no leste do estado, também é completamente diferente. Então, a gente precisava muito interiorizar o nosso serviço. E foi isso que eu defendi bravamente nessa gestão. Tanto no Poder Legislativo, no Poder Executivo, porque a gente ainda está em processo de expansão e a gente precisa crescer. Mas, para além disso, a gente entendeu que a gente não vai conseguir da noite para o dia estar em todas as unidades. Então, a gente já tinha o Defensoria Itinerante, mas ele foi potencializado aí nos últimos anos para que a gente sempre estivesse na estrada. Então, é um ônibus de atendimento. Agora, a gente vai ganhar uma carreta numa parceria com o governo federal que roda o estado de Minas para fazer acordo. E aí, a gente vai, muitas vezes... A gente vai acompanhado do Tribunal de Justiça, a gente vai acompanhado do Ministério Público. Recentemente, a gente foi acompanhado do TRE. E em um dia só de atendimento, a gente fez mais de 200 cadastros de biometria no TRE. De pessoas que não tinham ainda biometria para votar. Então, é levar esse combo, vamos falar, de serviço público para a população. Né? E estar próxima dela, ver a necessidade daquela população, por exemplo, de Itaiobeiras, onde a Defensoria não está no norte de Minas, e aí a gente entender que talvez lá precisa sim de um provimento, ou precisa que a gente vá lá mais vezes ao ano, e quando é que vai ter instalação de um juiz titular, de um promotor, para a gente mandar o defensor, e estar nessa proximidade mesmo com a população carente. Felipe. É curioso a doutora falar sobre expansão da Defensoria Pública. E, assim, eu acho que todos os cidadãos mineiros querem que a Defensoria Pública se expanda, mas a gente vê hoje, cada vez mais, aquele discurso de que o Estado precisa diminuir. Essas pessoas que propõem a reforma administrativa, inclusive, a maioria delas, quando vão falar de administração pública, elas vêm dizer que o Estado é muito grande, é muito burocrático, que a gente precisa enxugar a máquina, que se gasta muito. E para expandir a Defensoria Pública, para expandir a missão da Defensoria Pública, para ela chegar a todos os rincões desse Estado continental, nos 853 municípios, precisa de investimento, precisa de aumentar o tamanho. Doutora Raquel, já aconteceu muito de esbarrar naquela pessoa que quer enxugar o Estado? Eu imagino que seja muito desafiador essa missão de expandir a Defensoria. Quais foram aí as situações mais emblemáticas que, nossa, encontrei ali uma rocha para furar, justamente ligada nessa mentalidade de não deixar o Estado expandir, de querer enxugar, na verdade, os serviços públicos? Olha, sendo bem honesta, eu acho que eu dei muita sorte, É mesmo? sabe? Eu acho que eu não encontrei tantas dificuldades assim, porque eu tenho grandes parceiros e eu sou uma pessoa muito franca, muito honesta, muito transparente. Então, desde o início, a minha bandeira foi essa, de que eu precisava chegar onde a Defensoria não estava, e eu tive a plena compreensão do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, que foi fundamental para a Defensoria também nas últimas alterações legislativas, de que a gente precisava chegar. Não na pressa que eu queria, né? Mas a gente vem avançando muito. Porque o que acontece? A ausência da Defensoria, ela cria um desequilíbrio no sistema de justiça. Né? E você que está também como servidor do sistema de justiça, você sabe disso. Então,
eu vou dar o exemplo de Mariana. Quando aconteceu o rompimento da barragem de Fundão em 2015, a Defensoria estava muito ausente no Rio Doce, vamos falar. Nós tínhamos unidades instaladas, mas não com a estrutura que a gente tem hoje, não com ferramentas que a gente tem hoje para atender os atingidos. E aquela ausência, ela impactou sobremaneira a situação das pessoas atingidas. A gente teve muitas situações de advocacia predatória e os advogados são grandes parceiros da instituição, são essenciais à função jurisdicional. Não estou falando, em hipótese nenhuma, mal de advogados, mas alguns fizeram sim advocacia predatória. A gente teve um escritório inglês de fundos abutres que se instalou aqui no Rio Doce e foi pegando procuração, as pessoas não sabiam nem o que elas estavam fazendo, porque nós estamos falando de pessoas que não são capacitadas, não têm plena consciência dos direitos que elas possuem. Então, eu tive uma compreensão muito grande de todos os agentes com quem eu trabalhei. Eu não posso reclamar, de verdade. Mas eu sei que sim, a gente enfrenta muitas dificuldades. A Defensoria no Brasil vem enfrentando grandes dificuldades no sentido de que ela não seria indispensável, a presença dela não seria indispensável, porque é muito diferente a advocacia dativa. A advocacia dativa, muitas vezes, ela vai atuar naquele processo, mas a Defensoria vai muito além disso, né? Ela vai resolver a situação ali de uma maneira muito maior, muito mais ampla, muito mais profunda também. Muito bem, Lucas? Eu também fiquei, assim, instigado a conhecer mais a Defensoria Pública, nos aspectos, que é um órgão, como você falou, um órgão novo, né? E eu sei que lá tem uma lei orgânica, né? Tem. E eu queria conhecer um pouco mais sobre isso. Vou te colocar o contexto. É porque nós, aqui em Minas, nós não temos uma lei orgânica. Alguns estados já têm, Rio Grande do Sul, né, por exemplo, o Pará. Mas a administração tributária, como um todo, ela ainda é recente de uma lei orgânica. E nós conseguimos aprovar, agora no contexto da reforma tributária, um comando que está lá, na lei complementar, que estabelece um comando para a gente ter a nossa lei orgânica nacional, né, da administração tributária. E a gente vê isso como uma possibilidade, porque a gente se mira, por exemplo, no Ministério Público, né, e na Defensoria Pública, e a percepção da nossa categoria, acho que o Felipe também deve ter essa percepção, é que vocês avançaram bastante. Né? Sim. Você falou agora que vocês têm uma parceria boa com outros órgãos, parece que não há muito conflito de competência. E na administração tributária nós temos conflitos, né? Precisa delimitar melhor, sabe? Mesmo com a Procuradoria, né? Por exemplo, o nosso entendimento, né, é que isso está no comando da Constituição, sobre a questão do crédito tributário, o gerenciamento do crédito tributário antes que ele vá para a esfera judicial. E a gente é muito diligente em relação a isso. Então, eu queria conhecer a experiência de vocês, se a lei orgânica realmente trouxe ganhos, como ela trouxe ganhos, e os desafios que vocês têm, né, para levar até a ponta, né, a mensagem de vocês na formação, que eu acho que não é só do defensor público, né? Parece que é uma formação que vocês querem chegar em lideranças, né? Na sociedade. Na sociedade. E como é que vocês fariam isso, né? Com que estrutura, né? Se vocês teriam lá uma escola... Temos. Pois da Defensoria Pública. Nós queremos ter uma escola da educação fiscal, ainda não temos aqui também na nossa estrutura de Secretaria de Fazenda. Então, eu queria ouvir essa experiência. Bom, eu acho que a história da Defensoria Pública é muito bonita, assim. Eu falo, agora eu estou com o costume de chamar defensores aposentados que já estão né, no seu período de descanso, mas para contar a história para os defensores recém-possados. Porque muita gente acha que, né, assim, os colegas novos que estão entrando, que já tem aquela estrutura bacana, né, assim, então sempre foi assim, não. Eu mesma, quando eu cheguei na cidade de Nova Lima, que eu cheguei como defensora pública, não tinha sede. O padre da paróquia, Nossa Senhora do Pilar, eu acho,
ele tinha cedido num anexo que a paróquia tinha, uma salinha para a gente atender. A sala era tão pequenininha, que eu era do criminal, aí tinha uma defensora da família e do cível. Ela ocupava a sala inteira, porque ela tinha um atendimento muito volumoso e ela tinha que anotar as coisas e tal. Então, eu ia lá, às vezes, imprimir. Às vezes, eu comprei uma impressora e imprimi na minha casa. E eu mesma atendia os assistidos no corredor do fórum, porque eu não tinha espaço. Mas antes de mim, eu fui estagiária na Defensoria Pública em 1998. A gente tinha uma casa na Rua Santa Catarina, era a sede da Defensoria. Era um monte de mesa, assim como essa, só que um pouco menor de madeira, uma do lado da outra. Aí você está atendendo aqui seu assistido, o seu colega está atendendo na mesa do lado. Aí você fala assim, não, nós temos que entrar com a execução de alimentos, na época chamava execução de alimentos, né? Hoje é o cumprimento de sentença. Aí o outro assistido dava pitaco no atendimento. Não adianta não, viu? Mesmo entrando, não vai pagar. Era assim, passei por isso? Já passei por isso, não tinha nem privacidade, sabe? Nossa. E aí, então eu tô falando lá de trás, em 98 já tinha o artigo 134 da Constituição. E esses colegas nossos, igual a Dora mesmo, que é uma aposentada que saiu, deve ter uns 3 anos, ela pegava um ônibus, a auxiliadora, que é essa nossa colega, que é do Direitos Humanos, trabalhava muito com execução penal. Ela pegava um ônibus, ia para Brasília para cuidar da redação do artigo 134 na Assembleia Nacional Constituinte. Para falar sobre a autonomia da Defensoria Pública, sobre tudo que era importante para essa instituição ser o que é hoje no equilíbrio do sistema de justiça. E ainda tem muita coisa para ser feita. Depois disso, foram várias reformas até a gente chegar na nossa lei complementar de 2003, na Lei 65 aqui de 2003. E aí é um trabalho ininterrupto que as associações fazem. Tanto a ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores e das Defensoras Públicas, quanto as associações estaduais, a ADEP-MG, junto com outras associações. Esse trabalho é fundamental. E a Lei 65, a nossa lei orgânica, ela foi fundamental para a gente dar os primeiros passos com relação à nossa autonomia e independência financeira e administrativa, e depois com relação a outros assuntos para que a gente conseguisse ter um fôlego, né? E ainda assim, falta muito para a gente ainda ter um fôlego, como hoje acontece no Poder Judiciário e no Ministério Público, que ainda tem percentual, né, previsto em lei, na lei de responsabilidade fiscal e tudo mais. A gente ainda fica aí, né, meio que com o pires na mão, negociando orçamento todos os anos para garantir investimentos para essa expansão que eu já falei aqui para vocês. Então, eu acho que a previsão legislativa ela é fundamental. E aí, aqui eu aproveito, né, a gente está falando dos servidores públicos, do mês, dos servidores, para agradecer e honrar essas pessoas que vieram antes de mim, que lutaram muito para que a gente estivesse hoje onde a gente está. Estou deixando a minha parcela de contribuição também, e outros virão e farão mais e melhor. Que é o normal da vida, né? E é indispensável para que a gente esteja e entregue para a população tudo que a gente precisa entregar. Dentro do que eu falei, que é a minha grande briga hoje, é esse equilíbrio do sistema de justiça. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça tem uma estrutura maravilhosa, muito grande, ele implementa o juiz de garantias. Trocando lá os juízes que falam de juiz de garantias. Isso para a defensoria, a gente está para cumprir. Nós vamos cumprir, mas assim, o nosso custo é altíssimo, porque a gente tem 700 e poucos defensores. A gente tem que fazer um serviço à altura, tá ali junto com o Tribunal e MP presentes, prestando serviço de acesso à justiça como um todo para a população carente. Então, eu entendo isso como uma corrida de bastão, sabe? Você passa o bastão para o outro e vai... E é uma história que não pode parar. A gente não pode desanimar, não pode parar, porque ainda tem muito a ser feito. E dentro disso, da gente prestar esse serviço no front, onde mais precisa, a Defensoria nunca vai ser uma instituição que vai ser fechada, né? Que vai ser distante. Porque o nosso contato com a gente é indispensável para a gente prestar um bom serviço. Então, eu fico vendo, por exemplo, a gente abriu Salinas, Araçuaí, vamos abrir agora São Francisco, Paracatu. Aí o pessoal foi lá inaugurar Salinas, Araçuaí. Era tanta felicidade do prefeito, porque a população toda é potencial assistido da Defensoria, né? O prefeito saiu para almoçar, saiu para jantar, chamou para ver jogo do Galo, ele é cruzeirense. E assim, porque da alegria de ter a nossa instituição prestando serviço para a população
né, que precisa. E que é importante destacar os aposentados que construíram Sim, o que nós somos, o que essa nós história. temos hoje aí. Exatamente. Doutora Raquel, Felipe e Lucas e nossa audiência, vou fazer um pequeno intervalo. E no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre essa maturidade que está chegando aí, alcançando a Defensoria, que chega aos 50 anos no ano que vem e já conquistou a autonomia administrativa, financeira, mas há muito, como a senhora disse, o que fazer, né, de levar defensores e defensoras para todas as comarcas de Minas Gerais, apesar de haver previsão condicional para isso. A gente volta em instantes. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas, hoje uma edição especial para conhecer um pouco melhor o papel da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A nossa entrevistada é a chefe da Defensoria, a Defensora Pública Geral, Raquel Costa Dias. Doutora Raquel, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito, então, dessa maturidade da Defensoria que chega aos 50 anos no próximo ano. Que conquistas são essas? Da autonomia administrativa, financeira? O que isso representa? Bom, eu acho que a Defensoria agora é uma jovem madura prestes a completar 50 anos, né? A gente tem um Tribunal de Justiça Mineiro com 150 anos, 151, caminhando para 152. A gente tem um Ministério Público que deve estar com 113, por aí. E a gente vem com essa jovem, agora sim, mais madura, Defensoria Pública, que no dia 4 de agosto do ano que vem completa seus 50 anos. Acho que hoje a gente é uma instituição mais robusta, a gente é uma instituição que está investindo muito na nossa tecnologia para fazer com que os defensores da ponta possam trabalhar mais e melhor. Mas a gente, por exemplo, está iniciando o nosso processo de estruturação da área meio, né? Eu entrei na Defensoria com poucos servidores, todos podiam se aposentar quando eu assumi a Defensoria Geral, então a gente fez o primeiro concurso para a área meio, já fizemos mais de 100 nomeações, a gente espera novas nomeações aí para o ano que vem, né? Dando sequência a essa estruturação e com esse projeto mesmo de estar presente onde a gente ainda não está. O CNJ lançou um projeto recente que chama Pena Justa. Nesse Pena Justa tem uma série de obrigações, tanto para o Poder Judiciário, mas também para a Defensoria Pública, no sentido de que em 3 anos nós temos que estar em todas as varas criminais do Estado, né? Então, a gente vem trabalhando pesado nessa expansão para que a gente consiga garantir o contraditório e a ampla defesa para as pessoas que estão respondendo processos criminais, que estão privadas de liberdade, para que elas tenham uma pena justa, né? Que elas fiquem ali numa unidade prisional pelo tempo certo, nem mais nem menos. E você pensa o seguinte, Orion, ainda acontece casos extremos que a gente fica impressionado? Sim. Outro dia eu recebo muito no meu WhatsApp mesmo, né? Fulano foi preso, doutora Raquel me ajuda. E era um caso de um moço que tinha tentado furtar, porque o furto nem se efetivou, 4 queijos Minas no Carrefour do BH Shopping.
e ele fez audiência de custódia e se manteve preso por um tempo. Será que ele realmente precisa ser preso? Ou será que ele pode ser encaminhado para um serviço até de reeducação? E a Defensoria faz muito isso na própria instituição, né? Para que isso não aconteça mais, ver o que está acontecendo naquela situação, ou você vai jogar aquela pessoa numa unidade prisional que a gente sabe que é superlotada, que a gente sabe que muito provavelmente ele vai sair pior do que ele entrou. Se sair. Pois é. Então, assim, ainda acontece muito isso. Por isso que a presença da Defensoria é tão importante. Depois a gente conseguiu um HC para ele foi solto dias depois, mas demorou um pouquinho. Então, a gente precisa estar presente. A gente precisa se fazer presente para transformar muitas realidades. Aliás, em muitos casos, a Defensoria está presente até no Supremo Tribunal Federal para casos como esse aí, né? Estamos. A gente atua desde a prisão em flagrante até o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, né? E também o Superior Tribunal de Justiça. São 2 defensores que ficam em Brasília fazendo toda essa articulação, porque Brasília é um mundo à parte, eles têm que estar próximos dos ministros, e a gente tem um índice de 30% dos HCs, os habeas corpus, que é dado provimento no Supremo Tribunal Federal, 30% são da Defensoria Pública. No STJ, 40% são da Defensoria Pública. Então, eu já fui lá fazer sustentação oral, então a gente almoça com os ministros no restaurante que eles almoçam, a gente conversa, a gente explica os nossos casos, explica a realidade de Minas Gerais, a realidade das pessoas. Então, esses defensores estão lá para fazer esse trabalho, e desde que esse núcleo foi implementado, o sucesso é cada vez maior. Então, é um caminho sem volta mesmo. A gente tem que estar presente lá. Muitos desses 30%, 40% poderiam ser resolvidos na fase pré-judicial, né? Poderiam. No sentido de conciliação, que também é um investimento que a Defensoria está fazendo agora nesse novo modelo de fazer justiça. E, para além disso, é um gasto público imenso, né? Tem o gasto público da pessoa privada de liberdade, de hotelaria, vamos falar assim, né? Que é o que ela come, a segurança dela ali. Tem o gasto do Poder Judiciário, tem o gasto da Defensoria Pública, tem o gasto do Ministério Público. Então, se a gente puder enxugar isso tudo e deixar na privada de liberdade quem realmente precisa, e acreditar no ser humano, né? Eu sempre falo isso. A Defensoria Pública acredita no ser humano, sempre vai acreditar, e acredita que é possível restaurar as pessoas. Humanização desse processo todo, né? Felipe, por favor. É muito satisfatório quando a doutora vai falar da expansão da Defensoria, quando vai falar do trabalho de cumprir a sua função precípua, que é uma missão tão admirável, não esquecer de citar os servidores, né? E, assim, curioso demais ter que fazer praticamente um concurso para a renovação total dos quadros, mas reconhecer a necessidade disso, porque, de fato, sem servidor não tem ali a mesma efetividade da instituição. Ou seja, sem servidor não tem defensoria, sem servidor não tem administração fazendária, não tem Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí, resgatando um pouco do último assunto citado pelo Lucas, sobre a ideia de lei orgânica, sobre a ideia de reconhecimento de função essencial à justiça, ou às vezes de função típica de Estado. A gente falou sobre reforma administrativa, e muitas reformas, às vezes mudanças pontuais em administração de servidores, vêm carregado com essa distinção. O que é um servidor que é típico de Estado, que é essencial para o Estado, e qual que é o servidor substituível? Só que no nosso contexto aqui, no sistema de justiça, eu não consigo pensar em nenhum servidor que tenha uma equivalência total com algo praticado na iniciativa privada. Não, um servidor da Defensoria, um servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele não encontra qualquer outro reflexo numa espécie de justiça privada, né? Só se a gente fosse pensar em arbitragem, mas mesmo assim é muito diferente do papel que o Estado se propõe a fazer. Então, esse é o meu questionamento que eu queria dirigir para a doutora Raquel. Se existe como tratar alguma parte da Defensoria Pública como uma espécie de servidor substituível, como uma espécie de servidor que não seria reconhecido como algo típico de Estado e essencial para a função precípua, para a missão da entidade. Porque é uma discussão que a gente sempre se vê às voltas, né? E lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, muitas vezes o oficial de justiça, avaliador, ele vamos tentar criar uma lei aqui para reconhecer e dar essa espécie de proteção. Eu acho que a gente devia, em todo o sistema de justiça, já ter essa proteção, quem sabe até constitucional. Sim, sim.
Eu acho que nós aqui estamos falando de carreiras típicas de Estado, né? Como que uma pessoa, aí eu vou falar aqui do Lucas, os servidores que são responsáveis pela arrecadação dos tributos, que semelhança que tem isso com a iniciativa privada? É muito diferente. É uma carreira que ela é típica do Estado, que não é qualquer pessoa que faz. Né? E quando a gente entende como gestora, né? Eu mesma fiz concurso para defensora pública. De repente, eu me vi gestora da Defensoria Pública. Então, se eu entro no meu Gov, tá lá 2 empresas. Eu falei, gente, mas 2 empresas? É a Defensoria Pública e um fundo que a Defensoria tem. Eu tô lá, o meu CPF responsável, né, por essas duas pessoas jurídicas, vamos falar assim, vistas do ponto de vista do governo federal. Então, quem é responsável por arrecadar tributo, por exemplo, por fiscalizar o tributo, por gastar o tributo arrecadado, como que ele vai ser gasto, eu acho que é muito difícil ser uma pessoa que não tem um vínculo diferente com o Estado, né? Tem um vínculo ali estatutário mesmo, uma carreira típica de Estado. A mesma coisa o sistema de justiça. É muito difícil para nós ter qualquer semelhança com a iniciativa privada. É claro, e eu defendo muito isso, que nós, enquanto servidores públicos, temos que estar cada vez mais próximos da iniciativa privada. E, recentemente, a Defensoria tem dado mostras disso de uma maneira muito efetiva. Se a gente senta para conversar com a Vale, a solução vem mais rápida e vem de uma maneira muito satisfatória para o nosso assistido, que a gente fala que é quem a gente defende. A mesma coisa com a Samarco, com a BHP e com a Vale também no Acordo de Mariana. Recentemente a gente fez o Acordo do Metrô, a gente está trabalhando no Acordo do Rodoanel para as populações tradicionais. É indispensável que a gente esteja próximo, que a gente saiba conversar, que a gente saiba negociar e que a gente traga esse ganho para o Estado. Mas são vínculos completamente diferentes. E nesse sentido, os servidores de ponta assim, tem que ter uma boa remuneração, porque senão a gente volta lá atrás. Ninguém vai querer ser mais servidor público. E aí, como que a gente vai sustentar um serviço de qualidade no Estado? Como a gente vai sustentar que o dinheiro arrecadado vai ser bem gasto e vai ser bem aplicado até ele ser gasto? Né? Como que a gente vai sustentar que a prestação jurisdicional, que é essencial em qualquer Estado de direito democrático, seja efetiva, seja de excelência? Então, não adianta sucatear, né, essas instituições, essas carreiras, porque quem é prejudicado com isso é o próprio cidadão, né, o cidadão brasileiro. Lucas? Eu fiquei aqui pensando no alcance, né, da importância desse trabalho, né? Eu acho que a gente compartilha também, né, nas funções que a gente exerce, o Felipe também e eu. E imagino que participar de conversas, né, com a Vale, por exemplo, a Vale, imagina, a empresa, né, com o poder que ela tem, né, e também, assim, a sociedade, ela reage, né? Então, assim, eu fico imaginando que como na nossa função, a gente fica pensando, assim, tão importante que é a autonomia, né, funcional e técnica, que não é para fazer qualquer coisa. Isso. Mas é para agir em defesa do Estado, né, do interesse público. E nem sempre isso é fácil. Na maioria das vezes é muito difícil. Sim. Né? Então, a gente discute muito internamente lá essa proteção, né? Dado, por exemplo, o planejamento, né, que precisa existir, tal, né? Quando chega uma ordem de serviço para o auditor, né, ele tem uma autonomia para decidir os melhores caminhos e decidir como autoridade, né? E não ser afastado, né, do seu local de trabalho, ter proteções também institucionais. Então, a gente fala em autonomia técnica e funcional. E eu imagino que vocês também, né, como também o judiciário, né, eles precisam ter essa proteção. Então, eu queria conhecer mais dessa proteção, né? Como é que é isso para o defensor público, né? Como é que ele age segundo algumas diretrizes, eu imagino, institucionais, mas como é que é essa cobertura que ele tem para poder melhor decidir em nome do interesse público, em nome do combate às mazelas sociais, né? Da justiça para quem está mais excluído, né, desse mundo, né? Acrescentando, de justiça. é uma profissão de risco? Boa Olha, pergunta. Eu vou dar mais um relato pessoal.
Vocês acreditam que em 2005, eu tomei posse na Defensoria em 2005, fui para o Juizado Criminal de Contagem. Eu estava no Juizado Criminal de Contagem, eu fazia audiências preliminares nesse dia, que são audiências que são oferecidas transações penais para os meus assistidos lá que respondem ao processo criminal. E naquela época, 2005, o shopping era um shopping, o juizado, sabe? Ele era todo de vidro, assim, 3 andares de vidro, e as salas de audiência eram como se fossem lojas. Aí eu fiz uma audiência, o meu assistido era um réu preso, então ele estava com escolta, ele desceu. Quando ele chegou na rua, que ele pôs o pé na rua, o grupo dele, enfim, eu não sei muito bem como aconteceu, tentou ali uma oportunidade de fuga para ele, alguma coisa nesse sentido. E teve inúmeras trocas de tiro entre a polícia e esse grupo desse meu assistido. E foi assim, tiroteio geral. Eu peguei uns 4 estagiários que estavam comigo e tudo de vidro, né, gente? E a única parte de alvenaria era o banheiro. A gente trancou no banheiro, ficou todo mundo agachado no banheiro e o tiroteio. Eu sei que, assim, por milagre, o moço fugiu, mas por milagre, só um outro assistido da área civil da Defensoria Pública tomou um tiro de raspão na barriga, mas ninguém foi atingido. Então, a gente se vê em situações de risco? Sim. Isso aconteceu comigo há 20 anos. A gente sim se vê em situações de risco. É uma profissão que você tem que estar dentro da unidade prisional. Várias vezes em Nova Lima eu atendi na cadeia pública na época. Eu era a única mulher com vários homens presos, né, privados de liberdade ao meu redor. Eu ia atendendo um, atendendo o outro. Eu vejo que sim, eu já me vi em situações que eu já senti medo, eu já tive... Falei, não, gente, é isso mesmo que eu quero. Tanto, depois eu acabei achando que eu estava enxugando muito gelo no criminal e fui para o civil. Enfim, eu vejo como uma profissão de risco. Mas, para além disso, respondendo a pergunta do Lucas, a gente tem independência funcional. O que é independência funcional? O defensor público, ele escolhe o caminho que ele quer seguir naquele processo. O caminho jurídico. Claro que ela não é um fim em si mesma, mas ela existe exatamente para blindar o caminho jurídico que ele está escolhendo. Então, nem eu, como defensora pública geral, posso falar para um colega meu, você tem que fazer dessa forma. Ele não precisa me obedecer. Se ele entende que naquele processo criminal, naquele processo civil, o melhor caminho é dessa maneira, ele vai por esse caminho. É claro que existem diretrizes institucionais. Hoje a gente tem as CAIs, que são coordenadorias de atuação estratégica em diversas matérias, infância, tutela coletiva, pessoa idosa, pessoa com deficiência, execução penal, que ali vão dar diretrizes, mas a pessoa tem a prerrogativa de escolher o que é melhor para a defesa da pessoa que ela está defendendo. Inclusive, de entender que naquele caso não cabe um recurso, por exemplo, uma defesa técnica para um tribunal num processo criminal. Até isso o defensor pode fazer. Claro que desde maneira justificadamente e tudo mais, mas ele escolhe o próprio caminho. Doutora Raquel, eu sei que a Defensoria ela tem essa preocupação de repensar a questão das drogas. O que são as políticas de combate? Quais são os impactos dela? Existem alternativas de humanização, garantir segurança e também direitos? Eu acho que é um grande desafio, não só da Defensoria, mas da sociedade como um todo, né? A gente sabe que em muitos lugares, Minas talvez até um pouco menos, existe um poder paralelo mesmo, né? De pessoas que não respeitam o poder instituído, até, por exemplo, a polícia militar e tudo mais, e existe um poder paralelo dos traficantes em algumas comunidades. Dentro do presídio e fora também, né? Dentro e fora. Dentro da unidade e principalmente também dentro de várias comunidades aqui que eu estou falando, de Belo Horizonte região e no estado todo. Eu acho que a violência advinda da droga, ela é extremamente maléfica para o nosso país. E ela não é uma coisa que a gente pode simplesmente desconsiderar. Então, ela é real, ela faz vítimas todos os dias. Nós temos aí diversas crianças e adolescentes que são aviãozinho, que sobe e desce morro e de comunidade, levando e trazendo droga. Qual o futuro dessas crianças? Como a gente vai ter uma sociedade melhor se hoje essas crianças estão nessa situação? Então, a gente precisa, sim, cuidar para que isso não aconteça. Paralelo a isso, o uso de droga também é um grande problema. Né? Porque uma coisa é a pessoa que consegue ter um controle ali e usa e ok. Mas a gente sabe que existe um outro problema que também bate na defensoria, porque tudo quanto é problema vai bater na nossa porta.
Então, a gente responde, a gente vai defender as pessoas que estão trabalhando no tráfico de drogas. E os grandes traficantes, muitas vezes, eles estão lá escondidos e esse aviãozinho são essas pessoas que vão responder os processos criminais e vão ser condenados por tráfico de drogas. E na outra ponta, a gente atende os drogadiços. Porque muitas vezes as famílias querem, por exemplo, interná-lo, que hoje isso também pode ser visto como um problema. Né? A saúde mental precisa de internação? Não precisa de internação? É tratamento ambulatorial? É tratamento mesmo que a pessoa vai ter que ficar internada um tempo? Isso hoje é uma grande discussão, né? E tem gente que é a favor só do tratamento ambulatorial, tem gente que acha necessária a internação. A gente vê situações que as pessoas precisam realmente serem retiradas, reequilibrarem para depois voltarem. Então, toda essa questão, ela bate na nossa porta. Eu falo que a gente é igual ao hospital, a gente trabalha de segunda a segunda e o que acontece ali é só vivendo mesmo para saber. Eu brinco que a gente não tem como você ser defensor público e não se transformar como pessoa. Normalmente, essa é uma transformação para melhor, dada a realidade que a gente lida todos os dias. Felipe, por favor. Eu vou aproveitar esse tema polêmico e vou tentar colocar mais o dedo na ferida dele, né? Porque eu acho que é um debate que a gente tem hoje que é central na política brasileira. Inclusive um ponto de disputa muito grande entre pessoas que se dizem de direita, pessoas que se dizem de esquerda, a atitude para com a ideia dos traficantes, das drogas, etc. Tivemos uma declaração recente do presidente da República que movimentou o cenário. Duas, né? Duas, Porque o filho do ex falou que ia para jogar bomba no Rio de Janeiro, sei lá. Exatamente. Mas quando a gente percebe o que a gente está fazendo em termos de justiça com esse problema que a gente tem com drogas, primeiro, existe uma organização querendo vender um produto danoso à saúde para alguém que quer consumi-lo, e o Estado ele entra em guerra contra essa organização a ponto de pegar uma parte de seus agentes e arriscar a vida desses agentes, e esses agentes trocarem tiros, como a cena que a doutora Raquel acabou de descrever para a gente, para que esse produto não chegue da organização que quer vender ao consumidor que quer comprar e consumir. E a gente sabe que existe tudo quanto é tipo de usuário, de consumidor de drogas. Existe aquele que tem problemas com a polícia, que tem problemas de saúde, e existe aqueles que se administram, mesmo usando aquilo que faz mal à saúde. Né? Existe tanta coisa que faz mal à saúde e pessoas consomem e administram. A gente tem uma experiência de outros países que amenizaram essa ideia da ilicitude, essa ideia da criminalização do uso, da criminalização até da venda. Doutora Raquel, você vê isso como uma solução possível para o Brasil? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é que a Defensoria não tem lado político. A Defensoria é uma instituição de Estado e ela não tem lado político de direita, de esquerda, ela é uma instituição que dialoga com a sociedade. E dentro desse diálogo com a sociedade, a gente dialoga com todas as vertentes, com todos os pensamentos, com todas as realidades. E aí, quando a gente fala da droga, a gente tem vários tipos de droga também, né? Então, a gente tem da maconha às drogas sintéticas, né? Os países e os estados que relativizaram o consumo, eles relativizaram o consumo da maconha, né? Na sua grande maioria, aí, relativizaram esse consumo de maconha. Existem alguns dados de que esse consumo acabou atraindo muitos usuários e aumentou, inclusive, a criminalidade no local. Então, se você vai hoje a Nova York, por exemplo, ou se você vai à Califórnia, as farmácias são todas trancadas. Você não consegue comprar um shampoo, você entra, compra o shampoo e sai. Outro dia eu estava lendo um estudo sobre isso. Por quê? Porque o aumento do furto, aumentou muito o furto, que a pessoa vai vender para consumir mais. Então, eu não sei se essa é a saída, sabe? Eu não tenho opinião totalmente formada sobre isso, não. Mas eu não sei se essa é a melhor saída. Porque a gente também acaba atraindo e criando outros problemas sociais. Porque é o que você falou. Tem pessoas que lidam bem com o consumo ocasional e a gente tem os adictos. E essa é uma realidade que não pode ser desconsiderada. Esse é um problema de saúde. E é um problema de saúde para todos nós, né? E não é desprezível o número de pessoas que têm um problema de dependência química.
Então, eu acho que quando a gente trata desse assunto, não é um problema que a direita vai defender uma coisa e a esquerda vai defender. Eu nunca gostei muito disso, sabe? Eu nunca gostei muito disso. E eu acho que a gente tem que defender mais o que a sociedade quer, né? Não é uma bandeira de um lado e de outro. A solução permanente, né? É uma solução permanente e que tem que ser construída. Volto a dizer, como o Lucas falou, a gente tem que ouvir os técnicos, sabe? A gente tem que ouvir os técnicos. Não é um problema político. Uhum. Então, eu sei, porque voltando nesse problema da saúde mental, da internação de doentes mentais. Teve recentemente o fechamento de hospital, tem alguns anos isso, que um hospital psiquiátrico, acho que o Raul Soares ia ser descontinuado, fechado, não sei o quê. Os psiquiatras pediram o apoio da defensoria. Quando eu fiz a reunião com os psiquiatras, que são os especialistas em saúde mental, eu entendi, eles foram trazendo relatos de que algumas pessoas, elas precisavam do serviço de internação, ainda que fosse por pouco tempo em situações muito especiais. Então, a gente não pode falar que a internação é incorreta. De forma compulsória? De forma compulsória, às vezes. E aí... Casos mais agudos, né? Em casos mais agudos. E, inclusive, que tem risco para a própria pessoa e para os familiares dessa pessoa. Uhum. Então, a gente não pode desconsiderar uma opinião médica. Né? E aí o Estado, aí hoje tem o André Luiz, assim, a gente tem o serviço prestado aqui. O Estado não pode se negar a prestar esse serviço à população. Então, eu não gosto quando a questão técnica, ela ganha ares políticos. Porque quem perde com isso como um todo é a própria sociedade. E aí eu volto a dizer, a gente precisa ouvir todo mundo. Então, se eu vou, por exemplo, arrecadar um tributo, quem vai me falar como arrecadar e como gastar são os técnicos. Se eu vou tratar de saúde mental, não é um problema político. Ele é muito mais abrangente que isso. Né? E acho que tem que envolver todo mundo. Lucas, a sua ciência. A minha experiência é que a palavra-chave para esses problemas que são tão difíceis é integração, sabe? Uhum. Eu vou até contar uma experiência para vocês, como auditor fiscal, que nós atuamos de uma maneira muito forte na adulteração de combustível, que agora voltou de uma forma mais violenta, mais organizada e mais agressiva. E, na época, a gente percebeu isso, que a ação da Secretaria da Fazenda isoladamente não ia dar conta. Aí procuramos a polícia, o Ministério Público, eu acho que são todos órgãos, né, que podem, numa ação integrada, dar conta. Né? E dar conta não é resolver, não. É trazer para um nível minimamente civilizatório. Então, eu acho que essa questão da droga... também a palavra-chave é a integração. Você citou aí a saúde, a assistência social, os médicos, outros órgãos de Estado, né? Muito provavelmente, quando você tem alguma articulação assim, você tem um problema de sonegação grave, né? Você tem a formação de milícias, que nós estamos vivendo agora um quadro assustador, né? Você veja adulteração, falsificação de produtos, da forma como ocorreu, algo assim que eu falava, gente, será possível uma situação dessa? E, objetivamente, foi um fato, ocorreu no nosso país. Então, eu acho que a palavra é integração, né? E me parece que aí a gente conversa com o que começamos lá, né? A necessidade da gente estar na sociedade, né? Eu falo isso muito com colegas. Nós temos colegas auditores que são tecnicamente extremamente preparados, mas alguns são muito reclusos. Eles ficam no computador deles ali, examinando, fazem trabalhos excelentes, mas precisa sair também, porque senão a gente não chega na conformidade tributária, a gente não chega na justiça social, né? Então, assim, esse braço da Defensoria Pública na sociedade, que é o braço que nós precisamos ter também, né? Né, Felipe? Eu acho que é a grande lição. A gente não pode descolar da realidade. E eu acho que é por isso que a Defensoria é tão importante, porque ela te coloca na realidade. Então, eu já vi assistidos chegar na Defensoria querendo quebrar a Defensoria, a mãe tentando segurar. E, às vezes, por exemplo, problema de saúde mental, às vezes a família não aguenta mais, a família não tem estrutura para conter aquela situação, para equilibrar aquela situação ali. Então, acontece. Já chega assistido da Defensoria sujo, porque não tem fralda para trocar.
E eu estou falando de crianças e eu estou falando de população idosa ou de população que tem algum problema de deficiência, de incapacidade. E aí, como que a gente vai solucionar? Hoje a gente tem, e não adianta a gente tentar solucionar. Aí eu vou sempre entrar com uma ação contra o município, fornecimento de fralda. A gente fez um convênio com o município, um acordo de cooperação técnica para ele fornecer a fralda. A gente tem hoje uma farmácia dentro da Defensoria Pública com o terceiro setor. Medicamentos doados, fraldas. Para quê? Para a gente oferecer até a gente resolver o problema jurídico. Muito bem. Doutora Raquel, nós estamos chegando na reta final da nossa entrevista, mas eu quero registrar aqui, viu, pessoal, que a presença da doutora Raquel aqui reafirma, né, que a gente tem observado nos episódios consecutivos, esse é o nosso 4º episódio, em que a presença da mulher tem demonstrado, né, esse papel importante da presença dela, não só nos espaços de poder, na vida pública, na vida privada. E eu gostaria de saber da doutora Raquel, se ela vê como é que ela vê esse papel, essa presença feminina no poder público, no poder privado também, é irreversível, independentemente daquilo que só falou, a senhora não quer se envolver, as instabilidades políticas acontecem, retrocessos, avanços, enfim. Isso está ameaçado ou a presença da mulher é irreversível? Gostaria que a senhora respondesse isso no final, depois das considerações finais do Felipe e do Lucas, que pode acrescentar mais alguma coisa e a gente vai para a reta final. Perfeito. Essa nossa conversa aqui, eu acho que demonstra o tanto que a gente tem bons servidores, o tanto que a gente tem um pessoal qualificado, como a própria doutora Raquel já falou, e o tanto que a gente está disposto a sair das nossas caixas. Né? A gente tem aqui problemas sociais que a gente convive, que a gente deles participa, e a gente quer efetivamente buscar soluções. E o fortalecimento das instituições das quais a gente faz parte é fundamental para que a gente consiga pensar soluções fora da caixa, sair do computador, sair da mera atuação fiscal, como você citou, o judiciário, sair da mera processualística, do mero procedimento e passar a pisar onde as pessoas estão para entregar pacificação, para entregar igualdade social. Como a doutora Raquel falou, essa questão do medicamento, por exemplo, sensacional. Né? Você, em vez de ajuizar várias ações contra o município, já faz um convênio, um termo de cooperação, já tem uma parceria com o terceiro setor. E aí, reiterando, para que a gente chegue numa atuação estatal que seja, assim, criativa, moderna, sem as amarras burocráticas, que é justamente esse o discurso que vem a pretexto dessa tal reforma administrativa, a gente precisa fazer o contrário do que eles querem, que é fortalecer as instituições e valorizar os agentes e os servidores públicos. Lucas, 1 minuto para você também. Assinar embaixo, né? Concordo plenamente, Felipe. Eu queria só acrescentar, que eu acho importante, você falou da mulher, né, ou do protagonismo da mulher, a doutora Raquel está aqui representando, e eu estou aqui, doutora Raquel, porque a Sara, ela peço até desculpas que ela não pôde estar aqui, né? Ela está numa atividade nossa da associação. A presidente da associação. Isso que eu queria dizer. Ela é presidente da nossa associação e antecede a ela uma colega também muito amiga, a Papá, mulher também. Então, a gente tem essa alegria e esse conforto de ter a associação de fiscais, que a maioria são homens ainda, infelizmente, que está presidida... por enquanto. Né? Foi presidida pela Papá e agora pela Sara em 2 mandatos. Então, assim, uma longa data. E, para mim, uma alegria enorme dar esse testemunho, né? Então, a gente precisa, sim, numa sociedade, valorizar a mulher, né? O protagonismo dela. Isso torna a gente melhor, né? Com certeza. Né? E, com certeza, melhor para enfrentar esses desafios aí, né? Bom, eu acho que, assim, o papel da mulher... Eu mesma, quando fui para a Defensoria Geral, eu tive um receio. Falei, meu Deus, eu brincava que tinha... Minhas filhas nem sabem o que é isso. Eu falava que tinha uns clubes do Bolinha. Será que eu vou conseguir entrar nos clubes do Bolinha? Aí, minha menina perguntou, mas o que é isso, mãe? Eu falei, não, são grupos de homens. E eu não tive dificuldade nenhuma, mais uma vez. Eu acho que eu sou muito abençoada. Eu consegui nunca me sentir menor, mas eu também acho que fui criada assim. Eu nunca me senti menor por ser mulher. Eu fui criada no sentido que eu podia ser o que eu queria, né? E que o meu valor vinha do estudo, dos meus próprios valores pessoais, do trabalho. E eu acho que a mulher é uma gestora diferente.
Eu acho que a gente, na vida, por si só, a gente já equilibra vários pratos, né? Então, eu cuido da minha avó com 103 anos, eu cuido das minhas filhas, do meu marido, da defensoria pública, da minha casa, e por aí vai. A gente já se dá bem equilibrando vários pratos. E eu acho que a gente tem uma sensibilidade, uma percepção que muitas vezes os homens não têm como nós temos, né? Tô aqui diante de 3 homens, mas a gente tem essa sensibilidade mais aguçada. Então, eu acho que a nossa gestão é diferenciada. Eu acho que vale muito a pena a mulher cada vez ocupar mais espaços de poder. Eu acho que uma vai puxando a outra, torcendo para a outra, né? Para que a gente tenha... E que seja equilibrado, né? Eu acho que não é um contra o outro, é sempre uma soma, né? A gente não pode ser diminuída por ser mulher, mas a gente também não é superior a ninguém, né? Eu aprendi com muitos homens e também aprendi com muitas mulheres. E acho que a gestão da mulher ela é diferenciada. Acho que ainda tem muito a ser conquistado. A gente vem falando aqui, eu sou a única mulher, né, vamos colocar assim, de instituição autônoma, chefiar uma instituição autônoma. Normalmente, nas reuniões de compatibilização orçamentária, eu sou a única mulher da mesa. A gente tem um governador, o vice-governador, a gente tem um presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas e a defensora pública geral. Então, normalmente, eu sou... E aí, eu faço questão de vestido, de pôr cor para destacar. Destacar o papel da mulher, destacar que é possível a gente fazer isso com leveza, com alegria, trazendo bons resultados, sendo uma boa gestora. Então, eu estou finalizando meu mandato aí, estou no último, vamos pôr, quadrimestre, mais ou menos, do meu mandato. Finalizo feliz de que foi uma missão que eu abracei com muito amor, com muita dedicação e que deu tudo certo. E falando, né, eu concordo com você, as instituições têm que se fortalecer. Eu acho que essa reforma administrativa veio de uma maneira incorreta, né? Tem alguns abusos, como aquele caso lá do auxílio alimentação de dezembro, que eu não lembro mais nem qual estado, porque era dezembro, fizeram auxílio... Claro que tem, isso tem que ser coibido, isso está errado, tem que corrigir, o CNJ está aí para isso, o CNMP também, mas a gente não pode desvalorizar o serviço público e quem faz dele, né, uma grande ferramenta de oferecimento de direitos à população mesmo. Muito bem, parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista. Foi um Eu que prazer agradeço. recebê-lo aqui, aprender um pouco sobre essa instituição tão importante aí, para equilibrar entre os fortes e os fracos, né? A importância da defesa dos vulneráveis. Agradecer também a parceria do Felipe, do Lucas, a nossa audiência e também um agradecimento especial à AMIST, a Associação Mineira de Rádio e Televisão, ao presidente Mairink e a toda a sua equipe, né? Lilian, Lívia, Nayara e Suelen. Então, fica o nosso abraço aí para todos. Obrigado. Ficamos por aqui. Se você pode ver e rever essa entrevista em nossos canais, nas redes sociais, acompanhe aqui os endereços certinhos. E ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.